Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, quarta-feira, 21 de dezembro. Confira os destaques desta edição. Nova variante da Covid-19 deixa a saúde em alerta. Número de casos tem aumentado diariamente. Cartórios de Erechim divulgam o ranking de nomes agora mutáveis mais registrados em 2022. E o Grupo AEG vence o leilão da Corsan com proposta de mais de 4 bilhões. E a chegada do verão e a previsão do tempo para quinta-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Erechim. E uma das grandes novidades de 2022, o nome deixou de ser imutável no Rio Grande do Sul. Embora desde junho deste ano seja possível a qualquer adulto maior de 18 anos alterar o nome em cartório independente do motivo e pais de bebês em consenso alterarem o nome do recém-nascido em até 15 dias após o registro de nascimento, conforme uma lei federal que está aparecendo abaixo. A preferência do erechinense não mudou. Entre os nomes masculinos, Miguel, com 18 registros, é o nome mais escolhido no município. Entre as mulheres, Alice lidera e foi o nome mais registrado entre as meninas recém-nascidas, com 21 registros. Outra característica das escolhas mais registradas no município mostra a preferência dos erechinenses por nomes simples e bíblicos como Lucas, Cecília, Heitor, Lívia e Liz, que simbolizam o novo gosto municipal e que, embora ainda não estejam na lista dos 10 nomes, crescem ano a ano no ranking nacional dos 50 nomes mais registrados. Passados 6 meses da entrada em vigor da nova lei federal que permitiu a troca de nome a partir dos 18 anos, independentemente do motivo, assim como a mudança de nome de recém-nascidos em até 15 dias após o registro de nascimento, o Brasil registrou 4.970 alterações de nome diretamente em cartórios de registro civil. Confira agora o ranking municipal de nomes mais registrados em 2022. Os 10 nomes mais frequentes: Alice com 21 registros, Laura com 18, Miguel também com 18, Heloísa 17 registros, Maria Alice 15 registros, Helena 14, Gael 14, Bernardo 14, Davi 14 e Joaquim 13 registros. Entre os 10 nomes masculinos mais frequentes são Miguel com 18, Gael com 14, Bernardo com 14, Davi 14, Joaquim 13, Theo 12, Benício 11, Lucas 10, Heitor 10 e Antony Gabriel 9 registros. Entre os nomes femininos, os mais frequentes são Alice 21, Laura 18, Heloísa 17, Maria Alice 15, Helena 14, Cecília 10, Maitê 9, Júlia 8, Isabela 8 e Isis 8 registros. E a Companhia Rio-Grandense de Saneamento foi arrematada em proposta única de mais de 4 bilhões, com ágio de 1,15% em relação ao valor mínimo estipulado no edital. Em leilão realizado na sede da B3 em São Paulo, o vencedor foi o consórcio AEGA, líder em saneamento básico do setor privado no Brasil, que já atua no Rio Grande do Sul por meio de parceria público-privada, as famosas PPPs.
com a Corsan para a coleta e tratamento de esgoto na região metropolitana de Porto Alegre. Acompanhe. Desde que nós desenhamos esse processo todo para a Corsan, tanto da privatização como antes, quando nós abrimos um pouco do capital na região metropolitana, sempre o nosso intuito foi melhorar a prestação de serviço, ter um serviço de qualidade, principalmente na área de saneamento, do esgotamento sanitário, e nós entendemos que o privado traz essa eficiência, traz essa capacidade de investimento que o setor estatal não tinha para esse momento. Então, nós nos asseguramos de que nós não vamos ter aumentos significativos de tarifa, pelo menos por enquanto, nesses primeiros momentos, e vamos estar chegando mais rápido à qualidade no saneamento que representa a saúde pública para a população como um todo. Esse dia de hoje é um dia histórico para o Rio Grande do Sul. Conseguir realizar a privatização da Corsan é algo que vai fazer com que o Estado consiga atender o que vem preceituado, que vem regrado pelo novo marco legal do saneamento. Nós precisamos universalizar água e saneamento, água e coleta e tratamento de esgoto até 2033. Hoje, em termos de água, a Corsan está muito bem, mas em termos de saneamento, infelizmente, os números são muito ruins. Nós temos hoje 20% ou menos de atendimento de coleta e tratamento de esgoto nos municípios atendidos pela Corsan. E nós precisamos chegar em 90% até 2033. Isso sem a privatização da empresa é praticamente impossível, porque a empresa pública ela tem algumas amarras, ela não consegue ter a mesma eficiência do privado e mesmo que tenha investimentos que não conseguiria fazer. Então, nós estamos buscando o investimento privado, a eficiência do privado para conduzir esse processo, realizar os investimentos necessários no saneamento, prestar serviços de qualidade e, ao fim, lá na ponta, para a população que deveria hoje estar sendo atendida, poder, enfim, ter o seu atendimento que vai melhorar a saúde, que vai melhorar a frequência escolar, porque as crianças não ficando doentes, elas vão à escola, melhora a produtividade no trabalho, melhora o impacto ambiental, ou diminui o impacto ambiental, porque deixa de jogar dejetos nos nossos mananciais, geração de emprego, de renda com os investimentos gerados, enfim, a virada de um ciclo, de um modelo que infelizmente não deu certo, o modelo de empresas estatais no saneamento, chegamos nesses números muito ruins nos dias de hoje e com esse ciclo a gente começa então uma nova etapa e que a gente vai conseguir então realizar esses investimentos. Essa nossa decisão de privatização da Corsan, ela vem exatamente em razão do marco legal do saneamento, da necessidade da universalização disso nos próximos 10 anos e a incapacidade, é importante que se diga a incapacidade da companhia de obedecer, de seguir este marco legal. Como administrador, nós tomamos uma decisão e eu verificava aqui, né, e me dei conta, lá no dia 13 de julho deste ano, ou seja, um pouco mais de 5 meses atrás, nós resolvemos trocar a modelagem, né, deixando para trás a oferta de ações e passando para essa forma que se concretiza neste momento. Ou seja, em 5 meses, as nossas equipes, com o apoio do BNDES, conseguimos chegar, né, e concretizar esse momento tão importante para todos nós. Isso significará aí um atendimento a mais de 6 milhões de gaúchos e gaúchas, são 317 municípios atendidos aí pela Corsan. Isso significa geração de emprego e renda, desenvolvimento econômico, e desenvolvimento econômico eu sempre digo, e quero aqui mais uma vez relembrar, né, geração de desenvolvimento econômico é geração também de desenvolvimento social. Então não tenho dúvida que é um momento histórico. No próximo bloco você confere. Nova variante da Covid-19 deixa a saúde em estado de alerta. O número de casos tem aumentado diariamente. E a previsão para a quinta-feira também com a chegada do verão. A gente já retorna. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. No Master, a gente faz tudo para ver o seu Natal mais feliz.
Você recebe quem mais gosta e nós levamos à sua mesa a melhor ceia de Natal. Natal é Master. Tá no Master, tá em casa. Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por 1 ano, cultive grãos. Por 10, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva a gente, cresce. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E nesta quarta-feira, 21 de dezembro, começa oficialmente o verão no hemisfério norte. Às 18 horas e 48 minutos, iniciou o verão. Essa estação mais quente do ano e que promete ser muito quente e poucas chuvas. Então, tudo que a gente viu até agora acabou. A partir de agora, começamos um período de muita escassez de chuvas aqui na nossa região. Um período de férias, um período de calor, mas que fica já aquelas dicas básicas para você cuidar para não desperdiçar água, para que a gente tenha e possa passar um verão sem problemas de água no município de Erechim. Vamos conferir aí a previsão do tempo para quinta-feira? Nós vamos começar a quinta-feira com 14 graus ao amanhecer, a máxima chega a 27, a média do dia em torno de 21 graus. A umidade do ar 46%, ventos 17 km por hora e não teremos chuva aí já no primeiro dia de verão e o sol vai aparecer, porém teremos algumas nuvens aí no decorrer do dia. E o Rio Grande do Sul notificou 7,1 mil novos casos de Covid-19 nesta semana. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, atualmente são 40.446 pessoas contaminadas com o coronavírus que estão sob acompanhamento. O aumento dos casos faz com que a média móvel alcance os números mais altos em mais de 6 meses. O indicador desta semana aponta 4.719 novas infecções por dia, semelhante ao observado no final de maio e no início de junho deste ano. Para falar sobre a importância de manter alguns cuidados de higiene, convidamos a equipe de epidemiologia do município para falar sobre este tema. Nos últimos dias, a Organização Mundial de Saúde anunciou uma nova subvariante da Covid-19. E isso tem trazido um pouco de preocupação para todos os gestores de saúde, sejam de Erechim ou do mundo. Será que essa nova variante ela é muito grave para a nossa saúde? O que precisamos fazer para nos manter imunizados e saudáveis? E para responder esses questionamentos e explicar como é essa subvariante, está aqui conosco hoje a Ana Paula Rezende Zaios, da Vigilância e Saúde do município de Erechim, acompanhada do Paulo Henrique Boton, também da Vigilância e Saúde aqui do município de Erechim. Bem-vindos novamente à TV Erechim, justamente para falar sobre a Covid-19. Muito obrigada, Sandra. Obrigado, estamos à disposição. Pois é, Paulo, a doença em si, eu gostaria que tu falasse um pouquinho o que essa subvariante significa. Bom, Sandra e espectadores, as subvariantes do coronavírus e de outros vírus, elas vão surgindo conforme o vírus vai se multiplicando, né? Ele vai se criando algumas diferenças no código dele e vão surgindo essas subvariantes. Algumas dessas subvariantes criam algumas vantagens de se multiplicar mais, de transmitir mais, e é por isso que a gente vem desde o surgimento do coronavírus, do SARS-CoV-2, a cada tempo a gente tem uma variante que vai preponderando, né? No início do ano de 2022, em janeiro, nós tivemos a ocorrência da famosa variante Omicron, né? Que tinha uma transmissibilidade maior e que causou uma pressão bastante importante nos serviços de saúde, né? E isso, aquela onda passou e agora a gente está experimentando uma nova elevação de casos, é importante dizer, não tão acentuada como a do início do ano, mas que também é uma subvariante da Omicron e que
tem uma característica de se transmitir um pouco mais facilmente e por isso a gente está experimentando uma elevação de casos, né? Mas é importante dizer, reforçar, não tão intensa como a do início do ano da Ômicron. Pois é, e esses aumento de casos, muitas vezes ele acaba passando despercebido, porque a pessoa acha que está com um simples resfriado, com um mal-estar e não faz o teste. É necessário fazer o teste com qualquer sintoma agora? Então, Sandra, tecnicamente falando, o teste, ele é importante para aquela pessoa que de fato está com uma síndrome respiratória com febre, né? Eu saliento aqui o sintoma da febre, que é um sinal específico e importante a ser considerado. Não vivemos um momento de recomendar teste ampliado a toda a população. No caso, contatos de pessoas que tiveram o teste positivo e não têm sintomas, não precisam testar, né? É importante que essas pessoas adotem aquelas medidas que estivemos várias vezes aqui recomendando, que teve o contato com alguém que positivou, use máscara por 10 dias, por precaução, evite ambientes com aglomerações, mantenha um distanciamento mínimo de 1 metro de contatos, né, de pessoas. Mas nesse momento, inclusive, a Secretaria Estadual de Saúde, ela tem um estoque reduzido de testes e recomenda que seja utilizado com critério. Então, o teste está recomendado para aquela pessoa que está com febre associada a mais sintomas gripais. Pois quando a gente fala nesses sintomas, nas outras variantes, algumas predominavam mais até por faixa etária. Pessoas com mais idade, mais vulnerabilidade, estavam mais suscetíveis a se contaminar. Agora também? Não. A questão não é necessariamente sobre a suscetibilidade à contaminação, mas sim ao risco de agravamento, né, Sandra? Se a gente for ver, mesmo nas outras ondas, o maior número de casos se dá na faixa dos 20 e poucos aos 40 e poucos anos, tá? Mas aí, por quê? Porque essa população também está mais exposta, é a população economicamente ativa, está circulando mais. A questão e que permanece ainda os grupos de risco, sim. Tá? Então, quando a Ana fala das medidas de segurança, se tem um caso positivo, a gente sempre recomenda que, se possível, manter essas medidas, evitar contato com pessoas de grupo de risco, tá? Para evitar agravamento. É importante falar que, apesar de estar ocorrendo e a gente está observando esse aumento do número de casos, desde que a vacinação se tornou disponível, a gente observa um descolamento do número de casos com o número de internações, e isso é importante, né? E aqui a gente aproveita para ressaltar a importância da vacinação, de se completar o esquema vacinal. Hoje, mais especificamente ontem, nós tínhamos em torno de 40, 50 casos ativos no município e apenas em torno de 5 ou 6 internados, né? Então, em outros momentos, a gente tinha mais internados, né? Então, a gente ressalta o cuidado da população, né? Mas que não é um momento a gente entrar em pânico, né? Que nesses últimos 2 anos e pouco, aí a gente passou por momentos difíceis. Agora sim, a Vigilância em Saúde, a Secretaria de Saúde está atenta, mas nós não vivemos momentos graves como vivemos anteriormente, né? Então isso é importante deixar claro também. Pois para a gente prevenir, não existe melhor remédio do que a nossa higiene pessoal, que é aquele cuidado que muito se fala do uso da máscara, do álcool gel, do distanciamento. Mas também a vacina, ela tem um papel fundamental. As pessoas estão vacinando? Como é que está essa questão? Isso. O ponto alto do nosso esclarecimento nessa oportunidade é a vacinação. É fazer o apelo para que a população complete o seu esquema vacinal. Erechim já aplicou até o momento mais de 290 mil vacinas Covid, mas ainda temos uma população que não aderiu à dose 3, à dose 4, né, que é a dose de reforço. Então, apenas o esquema primário não vai proteger da forma que a gente espera a população. O esquema primário é a dose 1 e 2.
Então, a população acima de 18 anos precisa completar o seu esquema aí de dose 3 e dose 4. Erechim sai na frente e amplia a vacinação de dose 4 para toda a população acima de 18 anos. Então, esse é um momento de vacinar. O mais importante é completar o esquema, é manter a vacinação em dia, em detrimento de testar, né? E havendo, claro, a necessidade, como eu falei antes, um paciente ali com febre, com sintomas gripais, se dirige à sua UBS de origem para que tenha a orientação adequada da equipe. Antigamente nós tínhamos ali a UPA, a antiga UPA, a nossa unidade de referência em saúde municipal, como porta de entrada e acolhimento ambulatório de pacientes respiratórios. Hoje, as UBSs, todas elas estão acolhendo esses pacientes, né? E nós temos a vacina disponível para a população acima de 6 meses de idade. Então, nós temos a vacina para a população de 6 meses, a população bebê, criança, jovem, adolescente, adulto, idoso. E os bebês de 6 meses até 3 anos incompletos, eles recebem a Pfizer Baby, sim, que é um imunizante que tem 10 doses, ele é multidose, e é importante então que a família entre em contato com a UBS de referência do seu bairro e faça o agendamento da vacina do bebê a fim de que possa ser otimizado esse imunobiológico. Porque depois de aberto o frasco, ele tem um período de validade curto e se a gente não utilizar todo o frasco, acaba que tem que desprezar a vacina, né? Então, o Brasil todo, o estado do Rio Grande do Sul, adotou uma conduta de agendar 10 crianças e então abrir o imunizante para poder otimizar esse produto. Com certeza. Desde que surgiu a pandemia, existem muitas fake news referente a este assunto. E um dos assuntos que a gente precisa desmistificar é que após a pessoa tomar a vacina da Covid, surgem muitos efeitos colaterais, como problemas cardíacos, problemas arteriais, várias doenças. Como é que vocês lidam com essa situação? Então, enquanto vigilância em saúde, nós temos um serviço que é monitoramento de possíveis eventos adversos a qualquer vacina. Certo. O Ministério da Saúde tem um departamento que cuida exclusivamente disso e, Sandra, não tivemos nenhum evento adverso associado à criança, bebê nenhum, e alguns eventos adversos esperados em adultos, que é uma febre, dor no corpo, que é um evento que está descrito na bula e é uma sensibilização do sistema imunológico. É um evento que é desconfortável para o paciente, mas é o sinal de que o sistema imunológico dele foi sensibilizado pela vacina. Então, desde que iniciamos a vacinação lá em janeiro de 2021, Erechim não teve nenhum caso de notificação de evento adverso significativo ou que tenha relação com o que essas fake news têm divulgado. E só para completar, é importante a gente falar também que qualquer substância que a gente tome, vamos dizer assim, está sujeita a efeito colateral, tá? E esses efeitos colaterais são contabilizados e qualquer tratamento a gente avalia uma relação custo-benefício, tá? Então, desde o antitérmico que a gente toma, a qualquer medicamento que a gente toma, quando a gente der para milhões de pessoas, alguém pode ter uma reação grave. Assim como pode ter um alimento, assim como pode ter um creme que a gente passa, tá? Então, rarissimamente a gente pode ter algumas reações, mas a relação custo-benefício, o benefício de se vacinar é muito maior que o risco, tá? Então, é isso que acontece. Então, se a gente vê relatos, notícias, nem todas são fake news, mas é um caso isolado, tá? E que o risco de eu não me vacinar é maior do que o risco de eu me vacinar. Isso é importante a gente deixar claro. É o caso de algumas pessoas que disseram, tomei a vacina, surgiram trombos. Pode acontecer isso? Assim, importante. Houve relatos, sim, tá? Associação. Mas é importante dizer também que, no caso da Covid, uma das complicações
mais graves é a ocorrência de trombos, e é muito maior o risco de se ter trombos, uma trombose, pela doença do que pela vacina. Tá? Então aqui eu trago de novo a relação custo-benefício. O risco de ter a doença é maior do que o risco da vacina. Tá? E isso é considerado no momento da aprovação de uma vacina, que passa pela avaliação de, não é de uma pessoa, é de um colegiado. Quando ela é aprovada pela Anvisa, é um colegiado que avalia isso, e isso é considerado. Então as vacinas estão aprovadas, né? E por isso que elas estão disponíveis para a população. Pois é, Ana Paula, as vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, é possível chegar e se vacinar, não precisa agendar horário, a não ser a Pfizer Baby, que é para os bebezinhos. Isso mesmo. Então, todas as unidades básicas de saúde do município atendem. Para vacinação, a gente sempre põe um horário um pouquinho diferenciado a fim de atender com maior qualidade. Sim. Então, as salas de vacina, elas atendem no horário das 8 às 11 horas da manhã e da 1 às 16h30. Porque tem toda uma questão de registro de vacina. E quando se trata de bebês, também tem uma abordagem diferente. Sim. E a gente imagina que a população entenda que vacinar um bebê envolve orientar a família, anotar na carteira de vacina, fazer o registro no sistema. E quando é criança também tem uma abordagem toda diferente. Né? Então tem esse horário diferenciado, que é das 8 às 11 da manhã, da 1 às 16h30. E a unidade central, a antiga UPA, atende então ali no horário das 8 da manhã às 18h30, sem fechar ao meio-dia. Né? Podemos dizer aí, com 90% de precisão, que a Covid vai fazer parte da nossa vida, do nosso futuro? E assim, ainda no assunto de vacina, porque é a principal forma de prevenção. Certo. Né? Para a gente poder ter essa vida dentro da normalidade, esteja seguro quem está vacinado. Quem completou o seu esquema vacinal pode ficar tranquilo. Se tiver contato com a variante, vai provavelmente, talvez, ter um processo leve, né? Porque em um contingente de muitos vacinados, em quem o vírus ganha força e pode fazer um dano maior é naquele que não está vacinado. É verdade. Né? E aquele não vacinado pode contaminar pessoas que estão vacinadas e que também podem ter Covid. Isso. Então, de fato, a população que não aderiu à vacinação e que é mínima, né? Erechim tem coberturas vacinais importantes e que a gente fica muito feliz porque sabe que a população está segura. Mas aquele que aquela pessoa que talvez não está vacinada, ela tem que ficar preocupada sim. Com certeza é uma doença que veio para ficar, podemos dizer isso. É como a gripe. É provável. Vamos ter que conviver com ela. Mas isso é importante que a gente fale, assim. E tu citaste a gripe, e especificamente H1N1, né? Que está fazendo aí 12, 13 anos que está com a gente. A gente tem uma vacina diferente a cada ano, então a Covid ainda tem algumas coisas a revelar ainda, mas a tendência hoje é essa, que a cada ciclo a gente tem uma vacina adaptada para o vírus que está circulando, mas, enfim, é a tendência dos próximos anos aí. É verdade. E falando um pouquinho também de um outro vírus que é muito semelhante ao vírus da Covid, que muitas vezes causa confusão na cabeça das pessoas e no sintoma que ela está sentindo, que é a dengue. Estamos chegando numa época muito quente do ano e o mosquito se prolifera muito rapidamente. Como é que está a situação aqui em Erechim? Ótima oportunidade para falar da dengue. A dengue, ela cumpre um período sazonal, que a gente fala, né? Que é com um maior número de casos no período do verão, né? Justamente porque o mosquito se prolifera mais. A gente tem, no momento, algumas notificações, não temos nenhum caso confirmado recentemente. Em 2021, nós tivemos em torno de 2.600 casos confirmados. Em 2022, na casa de 500. Sim. Tá? Então, o trabalho que a gente vem desenvolvendo na Secretaria de Saúde, em parceria com outras secretarias e órgãos do município, tem se mostrado eficiente. Mas nós temos um desafio pela frente, né? Porque para a gente ter dengue no município, a gente precisa de um doente e um mosquito.
E a gente sabe que em outras regiões do país a dengue ela acontece o ano todo, né? Então, e como a gente viaja, como a gente não tem um muro, eu brinco, a gente não tem uma cerca, não tem um muro, a gente pode trazer um caso importado e a gente tendo um mosquito é o suficiente para a gente ter vários casos aqui. A gente tem um controle de infestação. Nós somos um município infestado, assim como 90% a 95% do estado do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente apela para a população é que faça o dever de casa. Nós, como Vigilância em Saúde, nós estamos o ano inteiro na rua, especialmente com a equipe de agentes de combate a endemias. E tem um número mágico, Sandra, que uma semana tem em torno de 10 mil minutos. Se a gente tirar desses 10 mil, se a gente tirar 10 para revisar o nosso pátio, aquele potinho que ficou lá, o pratinho da planta que está acumulando água, o ralo, às vezes, que a gente não vê que fica um pouquinho de água, os reservatórios de água da chuva, que muita gente tem, são a gente brinca que é o spa, é o oásis do mosquito. Sim. A gente precisa que sejam esvaziados, que sejam, se possível, não guardar essa água, mas se tiver que guardar, que se esvazie, se faça higiene, se esfregue, né, a remoção mecânica, porque o ovo pode ficar depositado ali, seca o reservatório, o ovo fica depositado e quando enche, o ovo desenvolve e vira mosquito. Então, o lema da campanha contra a dengue é não deixe o mosquito nascer. E como é que a gente não deixa o mosquito nascer? Não dando as condições para ele botar o ovo, né? Então a gente tem que eliminar focos. E agora, de agora até abril, maio, é um período crítico que a gente pede, apela para a população um esforço um pouco maior, que abra a sua casa para o agente de endemias quando ele chegar e que faça a sua parte também. Pois além de todo esse cuidado que vocês falaram, vale alertar que não existe uma vacina para dengue. A única vacina é nós fazermos essa higienização nos nossos jardins, vasos com plantas, enfim, o que tiver que possa gerar um foco. E além de eu não poder divulgar aqui uma vacina como acabei de fazer em relação à Covid, a dengue ela é uma enfermidade que pode atingir não só grupos vulneráveis, mas toda a população. Então, uma gestante, né, que pode se tornar uma situação muito grave, um bebê recém-nascido, crianças pequenas, a população em geral. E a dengue, talvez a gente tenha que olhar mais para ela nesse momento, porque ela é uma doença que mata também. As pessoas talvez achem que ela seja mais simples, mas tivemos em 2021, no município de Erechim, 3 óbitos por dengue, 3 pessoas que, né, infelizmente foram a óbito. E a Secretaria de Saúde tem feito um trabalho intenso, tanto que o número reduziu significativamente de 2021 para 2022, mas essa é uma luta coletiva. Para nós poder controlar e manejar adequadamente a dengue, precisamos do apoio da comunidade, a mudança de comportamento em relação a tudo isso que o Paulo trouxe, com a sua casa, com a sua propriedade, que vai fazer a gente manter ela em controle, né? Então, um apelo aqui para que a população entenda o papel fundamental, e a gente deixa aqui já a recomendação de que fique alerta ao sinal de febre, dor pelo corpo, que a gente chama de artralgia, mialgia, dor atrás dos olhos, manchas pelo corpo, podem ser sinais de dengue. E aí evitem a automedicação, porque tem medicamentos contraindicados em caso de dengue. E nesse período sazonal, que é o período que aumentam os casos de dengue, que as pessoas usem o repelente, né? A nossa região ela tem um clima no inverno mais frio, porém a gente observou que o vírus ele também se adaptou a esse clima. Então a gente não pode dizer que aqui, por ter um inverno intenso, a gente não tenha que ter preocupação com a dengue, porque o vírus da dengue ele já se adaptou, né, a esse clima, então a gente tem essa preocupação também. É importante dizer, Sandra, em 2022, no Rio Grande do Sul, houve mais mortes por dengue do que somados os últimos 10 anos. Isso mostra uma adaptação do mosquito, como a Ana falava, né? Porque o frio é um aliado nosso, mas o mosquito vem se adaptando. Então a dengue é outra realidade que veio para
conviver com a gente, especialmente nesses períodos de calor. Então nós temos que estar atentos para isso e fazer a nossa parte. Bom, então fica aí o conselho, a orientação, que as pessoas cuidem os seus lotes, cuidem os seus vasinhos com planta, não deixar água, colocar uma areiazinha, evitar e usar muito repelente, porque é o único jeito, né? Não tem outra fórmula mágica. É isso mesmo. E eu quero agradecer a presença de vocês aqui na TV Erechim e agradecer principalmente por estarem orientando a nossa população para esses cuidados que são básicos, simples e que fazem uma diferença enorme na nossa vida. Muito obrigada. Obrigado, a gente agradece a oportunidade e se coloca à disposição sempre. Obrigada a todos e sempre aquele recadinho, né? A saúde, ela é responsabilidade principalmente de cada indivíduo. Então, que a população também tenha esse olhar sobre a sua saúde, busque fazer a vacina e cuide da sua saúde e da saúde de sua família. Muito obrigada. Agradecemos sua audiência, desejamos uma ótima noite de quarta-feira e a gente se vê novamente amanhã. Até lá. No Master, a gente faz tudo para ver o seu Natal mais feliz. Você recebe quem mais gosta e nós levamos à sua mesa a melhor ceia de Natal. Natal é Master. Tá no Master, tá em casa. Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por 1 ano, cultive grãos. Por 10, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra e os anos só comprovam. Gente que cultiva a gente, cresce. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.